O esquema da prostituição de sósias é um esquema simples. Ele é complexo, mas é difícil para você identificar. Vou explicar a vocês exatamente como ele fez. Por exemplo, Bianca. Bianca era uma prostituta que estudava no mínimo de manhã até 1 hora, ela estava à disposição da escola. Certo? Aí ia para casa, 2 horas da tarde. Ou seja, ela tinha de 2 até as 7 da manhã do outro dia para se prostituir. Ia acordar cedo e ir para a escola. Com a matéria em dia e tudo mais. Basicamente, em tese, é isso que todo mundo acredita. Mas não é isso que é verdadeiro. Não é a verdade. A verdade da prostituição é a seguinte: ele já tem cada prostituta de uma geração passada é inseminada. Então, mulheres sequestradas são inseminadas para fabricar novas prostitutas. São muitas, por isso que volta e meia ele sequestra, o explorador sexual sequestra meninas de 12, 13 anos, 14 anos de idade. Para quê? Para servirem de parideiras. Um útero materno pode comportar até 10 crianças, 10 fetos. Todos iguais, todos gêmeos, todos feitos, manipulados geneticamente, com a mesma identidade genética. São gêmeos, são idênticos. Alguns desses 8, 10 podem morrer. De forma geral, ficam uns 7, 6 vivos, gêmeos, uma única gestação. Uma menina de 14 anos que eles provoquem a antecipação da menstruação, às vezes ela não menstrua, certo? Então eles provocam para que ela venha menstruar. Ela pode, dos 14 anos, em média, ela pode fabricar prostitutas com 20 até 20 anos. Depois, essa menina é jogada na mendigância, ou elas são jogadas para sanatório, ou ele tira os órgãos dela, o que serve, e vende. Porque eles precisam de órgãos humanos para manter essas prostitutas todas, porque algumas delas sucumbem, normalmente cegueiras, precisam muito de córneas, então rins, né? Frequentam muita noite, bebe, aquela coisa toda, então serve para isso. Aí põe as tatuagens, e ou diz que fez lipo, coisas do tipo, tudo na clandestinidade. Na realidade, a medicina, ela sobrevive da forma como está no Brasil, na clandestinidade. É daí que eles ficam muito ricos, mas muito ricos mesmo. Porque eles atendem a prostituição. Eles atendem a prostituição. A cabeleireira, ela nem precisa da cliente mulher tradicional. Por isso que é mais fácil ela te sabotar. Porque as prostitutas todas precisam de cabeleireiro. Ela vai encher o salão dela. Vai ser única na cidade. De tanto ganhos que ela tem. Porque ela vai atender as prostitutas todas da cidade. E na realidade nenhuma prostituta paga pelo serviço dela. É um acordo, ela faz lavagem de dinheiro, abre o comércio e as prostitutas ficam frequentando. De graça. Clínica de estética, tudo. Mas isso aí é um assunto deles. De aparência, né? Para melhorar a aparência. Vamos à venda da prostituição. Como ela é feita mesmo. Ele não pode ter uma única prostituta com uma aparência que diz que ele vai promover aquela prostituta. Bianca, ele promoveu ela no Brasil todo e fora do Brasil. Fomentou os homens, mandou vídeo, foto nua, tudo. E aí ele atiçou os homens com a presença da Bianca, certo? Com sexo fácil, mercantilista, aquela coisa toda. Ele manda a foto dela pro Brasil todo. E fora do Brasil, entende? Ele vai instigando os homens com aquela prostituta, com que os homens podem fazer o que quiser com ela. Usar droga, se quiser beber, ela bebe junto. Se quiser usar cocaína, ela usa junto. Faz tudo. Mas 7 horas ela tá no colégio, no liceu. Estranho, né? E não tava com cara de quem passou mal a noite, que não dormiu. Nunca esteve. Estranho, né? Nunca esteve. Não era a melhor aluna da sala, média 7, 8. As melhores que eles mantiveram esse marketing foi para Vanessa e Valéria. Só tirava 10, nunca tirou uma nota menor do que 10.
as duas. Bianca, o marketing para Bianca era média 7, 8. Todas tinham gabarito, facilidade, não liceu. Mas aí vamos. Aí a Bianca fomenta aquela única prostituta. No Brasil e fora do Brasil. Você vê, tem Paraguai, tem traficante, tem chefe de máfia, tem chefe de máfia que tem funcionários, aí compra essas prostitutas para os funcionários. Nossa, é muita coisa. Garimpeiro, gari, policial. Aí ele começa a fomentar ela. Começa a fomentar. E aí ele vai levando as gêmeas da Bianca para todos esses clientes. Num final de 20 anos, aquelas múltiplas gêmeas de Bianca, que estiveram com vários homens, Bianca nunca faltou aula no liceu. Nem Bianca e nem Vanessa e Valéria, eu não faltava, Fabiana também não faltava. Eu podia chegar atrasada porque dormi demais, aconteceu uma vez, mas eu implorei a diretora para eu não perder a aula. Porque até o segundo tempo, perdeu o primeiro, o segundo não podia entrar, mas depois não, e era o terceiro tempo, mas eu tinha que assistir a aula. Aí pedi ela, fui na secretaria para pedir a ela para eu assistir a aula. Ela me elogiou, ela disse, nossa, uma aluna pedindo para assistir a aula. Ela ficou surpresa, a diretora, a secretária. Da minha ensino não, falei, mas eu tenho, porque eu dormi demais, mamãe também não me acordou. Quando mamãe foi no quarto, estava dormindo. Aí ela me acordou, fui correndo pro banheiro, tomar banho, me arrumar, para tentar pegar o terceiro tempo de aula. Eu morava pertinho, no Ícaro. Foi uma surpresa, todo mundo, nossa, insisti para entrar na aula, aluna do liceu insistindo para entrar na aula. Fiquei como uma pessoa muito digna, muito responsável, muito consciente. Perdi o horário, dormi demais, isso acontece. Entendeu? E aí, o que acontece? Aí ele fomenta a Bianca. Bianca nunca faltou a aula. Vanessa e Valéria nunca faltaram a aula. Nunca perderam prova. Entregava os trabalhos. Alunas excelentes, Vanessa e Valéria. Bianca, mediana. No mesmo naipe de Fabiana. O que Bianca fez no liceu, Fabiana fez igual. Com relação às notas. Aí, o que acontece? Ele fomentou ela no Brasil todo. Tem homem tarado no mundo inteiro, gente. Tarado. Psicopata, tem um monte de coisa. E ele vai e fomenta. Mas quem vai é Bianca. Bianca fica atendendo aqui na cidade de Niterói, se posando de prostituta e garantindo o status de prostituta. E quem tá indo? São as gêmeas. Que às vezes, que muitas não foram fabricadas no ventre da mãe dela, mas tem o material genético da mãe e do pai. E aí essas mulheres, meninas que são sequestradas, são para serem parideiras, porque para ele fomentar a Bianca esses anos todos, ele precisou de pelo menos 1000 prostitutas para atender toda essa demanda da aparência específica da Bianca. Da pessoa da Bianca, né? Nem a aparência, da pessoa. Ele teve umas 1000 prostitutas esses anos todos. Porque ela não daria conta de todas esses encontros. Ela não poderia estar em Angra dos Reis, em São Paulo, Pernambuco. Ele vai atender tudo no mesmo momento, entendeu? No mesmo momento, ele vai atender todas. Porque enquanto ela está aqui em Niterói, atendendo delegado, polícia, juiz aqui, né, gari, irrestrito. Aí, enquanto Bianca está se prostituindo aqui na cidade de Niterói, a gêmea dela tá em Pernambuco fazendo a vez dela, tá em Angra. Pô, os homens não vão monitorar o sexo de prostituta, né? Aí ficam as recordações de que estiveram com a Bianca. Na realidade, são encontros pontuais da Bianca, muitos encontros, verdadeiros encontros, porque ela é prostituta de fato, foi e é prostituta, mas os encontros verdadeiros, mas não toda essa demanda no Brasil todo. E fora do Brasil. Ela não teria como chegar às 7 horas da manhã na escola, só se ela andasse de jatinho para cima e para baixo. E nem com isso conseguiria.
Nem com isso. Porque até os horários dos jatinhos tem que fazer a rota, tudo direitinho, pedir autorização, não é assim. Tem uma antecedênciazinha, né? Um trâmitezinho. Então não era a Bianca, mas é no mesmo. O explorador sexual consegue fazer isso em 20, 15 anos. Depois elas entram na decadência da prostituição, porque elas ficam só atendendo nas imediações, alguns que ficaram do passado dela de mais nova, e ela fica atendendo esses aí, que provavelmente não tem uma vida sentimental boa, não se casaram, é separado da esposa, os filhos estão mal criados. Esses homens ficam todos assim, eles não conseguem, a maioria deles não consegue consolidar a família. Aí eles ficam solteiros, com salário, pensão, aquela coisa toda aí. Chama essas prostitutas do passado. Ou essas prostitutas se tornam cafetina para vender meninas mais novas. Entendeu? É no mesmo momento que elas estão com 20 anos, ele tem centenas de gêmeas dela, que vão ser vendidas no mesmo momento no Brasil e fora do Brasil. E depois, essa condição de ter estado com esses homens todos recai sobre uma única prostituta. Por que isso? Primeiro que ele comete um crime de manipulação genética e criação de seres humanos. Isso aí é um crime contra a humanidade. Ele não pode multiplicar uma aparência da forma como ele faz. Isso é crime contra a humanidade. Ele pode ir para o livro negro, onde está Adolf Hitler com experimentações científicas antiéticas. Ele não pode, a sociedade não pode saber que ele fabrica prostitutas em série. Isso é crime contra a humanidade. Então ele não pode que esse crime seja sabido, mesmo porque vai fechar todas as fronteiras de outras nações para ele. Ele não vai ter facilidade nem de entrar nessas nações e nem de estabelecer comércios lá. Principalmente Estados Unidos, Europa e Canadá. Outra, importante para ele esconder esse delito, que elas vão sobreviver esses 20 anos e depois muitas delas são assassinadas, tira os órgãos e ele vende na clandestinidade todos esses órgãos. Córnea, tudo, ele vende tudo, ele vai destrinchar elas e vender porque elas não têm registro civil, elas têm registro civil falso, só para circular como prostituta. Elas são a Bianca, só quem tem o registro civil verdadeiro é Bianca, de nascimento, identidade, CPF. Elas andam com documentação falsa se passando pela Bianca. E acessam os estados pela clandestinidade. Já estão estabelecidas em vários estados. Quando o cliente disser que gostou da Bianca aqui no Rio, ela já está lá em Recife, ela já está lá em Garanhuns, ela já está lá no Amazonas, ela já está estabelecida nas proximidades de onde a sósia, a gêmea, a clone. Depois, essas todas vão para o moedor de carne. Aí eles tiram os órgãos, fazem o transplante, vende para o mercado negro. Aí já chama a prostituta cirurgião para fazer esses transplantes, que normalmente são para criminosos, mafiosos, ou pessoas, artistas, entendeu? Artista faz muito isso, muita coisa. Se vale desses órgãos de prostitutas. Então, a prostituta realmente não tem condições de frequentar a universidade e escolas e nem trabalhar no funcionalismo público se não houver esse esquema de gêmeas. Ela não consegue atender porque ele fica fomentando ali na mente dos homens, né? Enchendo a cabeça dos homens. E eles acabam cedendo e compram essas prostitutas.